O gráfico de colunas é um dos gráficos mais conhecidos e utilizados aqui no Excel, porém, olha o padrão de gráfico que o Excel fornece para a gente quando precisamos de um gráfico de colunas. Bom, eu prefiro muito mais, numa reunião, na apresentação de algum relatório, utilizar aqui este modelo de gráfico de colunas. É bem simples de fazer, é rápido, eu vou te mostrar aqui o passo a passo como que você pode fazer este gráfico de colunas bonitão e moderno aqui no Excel. Independente do gráfico que você vai fazer no Excel, é sempre importante você ter uma base de dados para que, a partir da base de dados que você tem aí na sua planilha do Excel, você possa construir o gráfico, independente do gráfico que você vai fazer. Interessante você ter essa base de dados. E aqui eu tenho uma tabela com fruta, preço e quantidade. Cada uma das frutas, enfim. Porém, eu não vou usar todas as informações que eu tenho aqui nessa tabela. Eu vou usar apenas a primeira coluna com as frutas e a segunda coluna, a terceira coluna com as quantidades. Esta coluna aqui do meio eu não vou usar, beleza? Então é interessante também porque dessa forma a gente consegue aprender como eu consigo utilizar para a construção de um gráfico colunas distintas na minha base de dados. Não precisa necessariamente ser colunas que estão uma do lado da outra. Posso pegar a primeira coluna e a última coluna, a primeira coluna e a coluna do meio. Enfim, dá pra gente fazer esse mix, tá bom? O que eu vou fazer aqui? Selecionar toda a coluna das frutas. Selecionei. Eu vou apertar aqui o botão Ctrl do meu teclado. Aperto e seguro Ctrl. Estou apertando e segurando Ctrl. Agora eu venho aqui e seleciono toda a coluna da quantidade, beleza? Dessa forma eu consigo selecionar as duas colunas juntas, mas colunas distintas, selecionar elas, tá bom? Então ao mesmo tempo, né? Bom, então selecionei primeira e última coluna. Vou clicar aqui em cima e inserir. Com essa janelinha que vai aparecer aqui para mim de gráficos, olha só, eu clico aqui, ó, gráfico de colunas, seleciono a primeira opção. Bom, nosso gráfico de colunas já está pronto, é só isso para a gente construir um gráfico. Seleciono os dados e pronto. Clique em inserir, seleciono o gráfico e é isso aí. Porém, vamos fazer aqui algumas modificações para deixar o nosso gráfico ainda mais interessante, né? Para deixar ele mais bonito. Então perceba aqui o que eu estou fazendo aqui. Eu estou ajustando o tamanho do gráfico aqui na tela. Como é que eu faço isso? Tá vendo essas bolinhas que ficam aqui no gráfico? Você pode clicar em cada uma delas, clica, segura e arrasta. Dessa forma você consegue ajustar o tamanho, olha só. Vou clicar aqui nessa bolinha de baixo e arrastar para baixo. Aí eu estico o meu gráfico, beleza? Então dessa forma você consegue ajustar o tamanho. Esse daqui basicamente é um gráfico padrão no Excel. Eu vou até fazer o seguinte, ó. Vou deixar ele aqui no cantinho e vou fazer aqui, ó, Ctrl D. E dessa forma ele duplica o gráfico aqui para mim, ó. Neste gráfico que eu acabei de adicionar, aí sim eu vou fazer as modificações que eu preciso. Vou deixar ele aqui em cima do outro gráfico, e aí eu faço as modificações ali no gráfico de baixo. Vamos deixar ele bem interessante. Primeira coisa que eu vou fazer, selecionar aqui o título e deletar. Eu não costumo usar os títulos que o próprio gráfico oferece aqui para mim. Eu sempre apago e depois a gente coloca de uma maneira mais interessante, beleza? As linhas que ficam aqui no fundo, olha só, eu posso selecionar e deletar também. Estes números aqui laterais, ó, eu posso clicar, selecionar e deletar também. Mas perceba o seguinte, quando eu deleto os números do gráfico, eu não sei o quanto que cada coluna representa, né? Por quê? Porque aí a gente perdeu os valores, né? Eu sei, olhando aqui no gráfico de trás, ó, no original, que a primeira barrinha representa aqui mais ou menos 40%, né? Aí tem aqui essa barrinha que representa mais ou menos 20%, enfim, dá pra gente ter uma noção dos valores. Porém, quando a gente deleta aqui os números laterais, eu fico sem essa visualização do quanto que cada coluna representa. Então, uma ótima maneira da gente adicionar esses valores é colocar os números aqui em cima mesmo das colunas. E para fazer isso é super simples. Seleciona o gráfico, clica aqui em Design do gráfico, e aí você vai vir aqui, ó, Adicionar elemento de gráfico. Clicou, Rótulos de dados, Extremidade externa. Clica e pronto. Olha que interessante. Agora eu consigo visualizar os valores de cada uma das colunas na parte superior de cada coluna. Bem mais fácil. Eu prefiro dessa forma aqui. Eu acho muito mais fácil e rápido você obter as informações de um gráfico. O que dá para a gente fazer aqui agora, pessoal? Vou dar 2 cliques em qualquer uma das colunas que eu tenho aqui. 1, 2. Por que eu fiz isso? Porque dessa forma vai abrir para mim essa janela lateral. Ó. Posso até aumentar aqui o tamanho dela. Olha o que eu vou fazer. Aqui onde está escrito, ó, largura do espaçamento, eu vou clicar, segurar e diminuir. Arrastar aqui para a esquerda. Por quê? Porque dessa forma vai aumentar para mim o tamanho de cada uma das colunas. Vai ficar mais espesso o tamanho das colunas. Vou deixar aqui mais ou menos em 50%. Enter. Beleza, olha que interessante o jeito que ficou. Assim fica até mais fácil da gente conseguir visualizar cada uma das colunas, né? Olha a diferença do gráfico que eu fiz agora para o que a gente tinha feito anteriormente, né? O original do Excel. Bom, o que mais que dá para a gente fazer aqui é o seguinte. Vamos pintar cada uma das colunas de uma cor diferente. Poderia ter deixado a janela aberta, né? Acabei fechando, mas olha só.
Dou 2 cliques para abrir novamente. Clico aqui nessa caixinha de cores. E nesta caixinha de cores, vou clicar aqui em borda. Vou colocar sem linha. Fecho, preenchimento. Vou colocar aqui, ó, preenchimento sólido. E aí eu vou escolher aqui um cinza para poder pintar aqui essas colunas. Um cinza escuro, acho que fica interessante. Pode ser dessa cor. Ou pode ser esse cinza até aqui, ó. Acho que fica bem interessante. Eu vou clicar aqui, ó, efeitos de preenchimento, sombra. E vou colocar aqui a primeira opção de sombra. E aí dá um destaque ainda maior nas colunas que a gente tem aqui no gráfico. Deixa eu voltar aqui, ó, na linha de preenchimento. E perceba que todas as colunas, ó, estão selecionadas. Como é que eu sei disso? Porque perceba que todas as colunas estão com essas bolinhas azuis aqui, tá vendo? Bom, se eu clicar aqui, ó, apenas na primeira coluna, ó, só ela fica selecionada, concorda? O que eu vou fazer? Preenchimento sólido. E ao invés de eu deixar de cinza, vou pintar aqui de amarelo. Como esta coluna representa o maior valor, é interessante a gente dar um destaque nela. Pintar de amarelo. É mais fácil de visualizar a coluna que tem o maior valor. O que dá para a gente fazer aqui agora? Posso fechar essa janela, clicar nesses números que ficam aqui em cima, página inicial, e aumentar um pouquinho aqui o tamanho. Dá para colocar em 10, colocar aqui em negrito. E os títulos que ficam aqui embaixo, ó, posso clicar, selecionar, né? Aumentar para 10 também, colocar aqui em negrito. E é isso aí, pessoal. Olha já a diferença que deu no nosso gráfico de colunas. Porém, ainda falta o título, né? Mas no título dá para a gente fazer aqui o seguinte. Vamos clicar aqui, ó, inserir. E ao invés, né, de adicionar um título pelo próprio gráfico, a gente clica em inserir. Beleza? Inserir. E aqui no cantinho, ó, texto, caixa de texto. E aí a gente vai dimensionar aqui na tela o tamanho da nossa caixinha de texto. Pode ser mais ou menos assim. E aqui a gente vai escrever o título do nosso gráfico. Por exemplo, quantidade em estoque. Beleza? Esse aqui seria o título então do meu gráfico. Posso selecionar tudo que está aqui dentro. Página inicial. Vou centralizar aqui todo mundo. Vou colocar aqui em negrito. E vou mudar aqui a cor da fonte para um azul, por exemplo. Olha que interessante. Quantidade em estoque. Posso, inclusive, deixar isso aqui tudo em letra maiúscula. Quantidade em estoque. Eu acho que fica mais interessante, né? A gente aumenta aqui um pouquinho. Deixa eu jogar ele aqui para cima. Fazer uns ajustes. E olha só que interessante. Perceba o seguinte. Que o nosso título ele ficou aqui com essa borda, né? Eu não quero deixar com essa borda aqui. Eu quero tirar. Como é que eu faço? É só a gente, ó, selecionar aqui o título. A caixinha de texto que a gente adicionou. Forma de formato. Clico aqui em contorno de forma. Sem contorno. Preenchimento, perceba que dá para eu pintar, né, dessa forma o fundo ali da minha caixinha de texto, mas eu vou deixar aqui, ó, sem preenchimento também. Depois que eu fiz isso daqui, eu acho interessante adicionar ali um subtítulo. Ó. Então eu posso clicar aqui, selecionar só a caixinha, Ctrl C, Ctrl V, para ele duplicar aqui para a minha caixinha. E aqui eu vou escrever o seguinte, ó, frutas versus quantidade, por exemplo. Porém, eu vou selecionar tudo isso daqui, vou deixar aqui no tamanho 9, por exemplo, e vou colocar aqui numa cor cinza, exatamente a mesma cor que eu usei aqui para as barrinhas. E aí eu posso deixar isso daqui, ó, até no cantinho. Ou inclusive, tá, eu posso centralizar aqui os dois, né, e jogar para a direita. Ó. Jogo esse para a direita e a quantidade aqui em estoque também jogo para a direita. Olha que interessante que ficou. Vou ajustar isso daqui. Beleza, ó. Quantidade em estoque, frutas versus quantidade. Um último detalhe para a gente fazer é o seguinte. Ao invés de eu deixar este gráfico com esse formato aqui quadrado, eu queria deixar ele com um formato aqui mais arredondado. Será que dá para a gente fazer isso daqui? Tá? E é bem simples de fazer. Deixa eu clicar aqui no gráfico, formatar, contorno, vou deixar aqui ó, sem contorno, preenchimento, sem preenchimento. E perceba o seguinte, uma vez que eu deixei aqui o gráfico sem preenchimento, ele fica aqui transparente, ó, tá vendo? Eu consigo, o fundo dele não existe mais, né? Fica transparente. E o que a gente vai fazer? Vou clicar aqui em inserir, ilustrações, formas, e aqui sim eu vou escolher uma forma para o fundo do meu gráfico. Eu sempre acho interessante, olha só, escolher este objeto aqui, ó, retângulo com cantos arredondados. Eu clico e aí eu vou dimensionar ele aqui na tela, mais ou menos aqui do tamanho do meu gráfico, né? Só que aí também a gente tem que incluir ali o título nesse ajuste, né? Vamos deixar mais ou menos aqui, acho que ficou interessante. Perceba que tem esse pontinho amarelo aqui, ó, que eu posso jogar para a esquerda ou trazer aqui para a direita, né? Quanto mais para a direita, fica mais redondo, e se eu jogar aqui para fora, né, fica mais pontudo. Aqui o meu retângulo, vou deixar mais ou menos assim, ó. Dessa forma, pronto.
E aí o que eu vou fazer? Selecionei forma de formato, contorno eu vou deixar sem contorno, preenchimento pode ser branco. Efeitos de forma, olha que interessante agora, sombra, escolha a primeira opção, porque dessa forma ele cria aqui para mim ó, uma sombra no fundo desse meu design. Só que tem um problema, né? Essa forma que a gente adicionou está na frente do meu gráfico. Como é que eu faço ela ir para trás? Bem simples também. Clico, forma de formato, recuar, 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 pronto. Dessa forma eu joguei para trás do meu gráfico. Só que ainda a gente tem um problema, olha só. Se eu mover aqui, digamos que eu não gostei muito da posição aqui desse meu gráfico, eu quero colocar ele em outro lugar aqui da planilha. Se eu clicar e mover, ó, apenas uma parte do gráfico move. Então meio que está tudo solto, né? Olha só, consigo mover aqui o título, só que tudo vai se movendo, se movimentando de forma individual. Como é que eu travo todo mundo junto? É simples da gente fazer. Então, por exemplo, eu seleciono aqui o fundo branco primeiro, aí eu vou apertar o seguinte, ó, Shift, estou apertando e segurando o botão Shift, seleciono o gráfico, seleciona o título aqui de baixo e o título de cima. Então perceba que eu cliquei no fundo, apertei e segurei o Shift, selecionei o gráfico com o Shift apertado e segurado, tá bom? Estou segurando ainda o Shift. Selecionei o fundo, selecionei o gráfico, selecionei ali as duas legendas. E agora eu vou clicar aqui, ó, forma de formato, agrupar, agrupar. Pronto. Agora tudo faz parte de um mesmo conjunto. Então se eu mover ó, qualquer parte aqui do meu gráfico, tudo se move de forma simultânea. E aí sim ficou bem interessante. Então olha a diferença desse gráfico que a gente criou para o padrão aqui do Excel, né? Eu acredito que fiquei aqui muito mais satisfeito com esse gráfico que eu acabei de fazer. Minha opinião, ficou bem mais bonito. E olha só, se você quiser aprender mais sobre Excel, quer aprender mais sobre esse assunto aqui, clica no link da descrição e vem aprender Excel comigo no curso completo de Excel, onde mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de todos os bônus exclusivos que você vai ter acesso, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado, você tem direito ao certificado de conclusão. É só clicar aqui na descrição e vem aprender Excel comigo no curso completo de Excel. Obrigado pessoal por assistir esse vídeo e eu te espero amanhã. Por quê? Porque todo dia tem vídeo novo. Valeu!